Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção estarmos aqui mais uma vez, né? Mais uma sexta-feira, uma semana que chega ao fim. E nós estamos aqui louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor Deus, né? Que bênção, né? A Jane vai agora ministrar sobre o livro de Gênesis, capítulo 32, e eu irei orar para que nós possamos iniciar esse momento, né? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Tu és fiel, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus criador, Pai. Tu criaste a tudo e a todos conforme a Tua palavra. Tu, Pai, nos concedeste, Pai, o fôlego da vida, Senhor. Nos criaste a Tua imagem e semelhança. E nós estamos aqui, Pai, no propósito pelo qual Tu nos criaste, que foi o de Te louvar, o de Te adorar, o de dar glórias ao Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço para abençoar, Pai, cada um que já entrou, dar entendimento, Pai, da palavra que vai ser ministrada, abençoa a tua serva Jane, Pai, que tu possas, em nome de Jesus, que ela possa nos ministrar da melhor forma, Pai, que o Espírito Santo a use tremendamente, que ela possa trazer verdades, Pai, aos nossos para o nosso coração para não pecar contra ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço para abençoar todas as conexões, áudio, vídeo, que não haja nenhum tipo de interrupção e que possamos ter mais esse momento aqui de comunhão, Pai. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, que nós oramos e pela fé, Senhor, nós já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Jane, você pode ficar à vontade, tá? Oi, 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 oi. Alô? Jane, Oi, querido. pode iniciar. Tá bom. Amados, eu queria primeiro desejar a paz do Senhor a todos e que hoje seja um dia muito abençoado. Um dia não à noite, né? Porque o dia já passou. Mas eu creio que tenha sido um dia muito abençoado para todos nós. E hoje eu tive a oportunidade de... Estou trabalhando muito com uma pessoa, duas, na verdade. E mesmo, né, assim, a gente está saindo, assim, uma oportunidade de pregar o evangelho. Oh, glória a Deus, e a pessoa ficar feliz, assim, ouvindo. Isso é muito bom. Meus queridos, hoje nós vamos seguir os nossos estudos no capítulo 32, tá bem? A palavra diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho, ali porque no final do capítulo passado, Esaú tinha seguido. Oh, meu Deus do céu, Esaú não, misericórdia, Jesus. No final do capítulo passado, diz assim: Labão, perdão, tá? Labão tinha seguido de volta o seu caminho, tinha feito aquele acordo com Jacó, tinha ficado tudo em paz, eles haviam feito a aliança no Monte Gileade, que significa Monte do Testemunho, e a partir dali, cada qual seguiu sua vida. Né? E é por isso que no capítulo 32 inicia dizendo: também Jacó seguiu o seu caminho. E aí, os mistérios da vida de Jacó. Nós já falamos aqui que Deus, ele, obviamente, né? Até porque ele, quando ele diz quem é esse Deus, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó fazia parte desse plano maravilhoso de Deus. E aqui houve a presença, a visita dos anjos de Deus. E a palavra diz: também Jacó seguiu o seu caminho e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, ele disse: esse é o acampamento de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bem? Vamos falar sobre, mas se pode ver anjos? Então, queridos, a verdade é que isso pode acontecer, claro que pode. Porém, será sempre pela vontade de Deus. Então, é necessário você receber um dom especial para que você possa ver os seres espirituais. Acho que ver anjo deve ser muito bom, mas olha, algumas pessoas que eu já
conversei e que viram verdadeiramente anjos, assim, eu acho que eu falei com deixa eu ver, 1, 2, 3, foram 4 pessoas que eu conheço que viram anjos. Então, elas ficaram literalmente mudas, certo? Sem forças, ficaram quase sem enxergar, porque a luz era muito forte. Ou seja, é algo que não é para esse corpo, entendeu? Então é preciso você receber um dom especial de Deus para você ter esse encontro, e lembrando que quem vê anjo pode ver também demônio. E aí é cruel, terrível, né? Porque é realmente assustador, mas quem tem esse dom já é de alguma forma preparado, né, para ver essas coisas, tá bem? Então aqui Jacó viu, né? Então é interessante ver como Deus estava acompanhando Jacó em toda a sua jornada. Que coisa linda! E Jacó disse: Este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Maanaim. Muito bem. Então, esse local ficou com esse nome exatamente porque Manaim significa acampamento. Tá bem? Lembrando que os nomes hebraicos têm muito a ver com as circunstâncias. Tá? E o nome das pessoas, obviamente, com o momento mais importante, que é o momento do nascimento. Então, vamos lá. Jacó, ele enviou mensageiros adiante de si, ele já estava no caminho, já estava viajando. Você imagina Jacó com aquele monte de mulher, com aquele monte de filho, com aquele monte de servo, tome rebanho muito, aleluia, foi liso, só foi mesmo com cajado, com a roupa, e eu acredito que com um pouco de água, um pedaço de pão. A Bíblia não diz que foi com isso, não, mas diz que ele foi, zerado, sem nada. Então, deve ter levado o mínimo do mínimo, né? Então, tanto é que a situação estava tão difícil que ele orou e fez aquele pacto com Deus, que nós já conversamos, lá do capítulo 28. Então, muito bem, você imagina Jacó ali naquele deserto, né, com aquele monte de gente, e a preocupação com ele, porque o que ele tinha na cabeça era só uma coisa. Olha, há 20 anos atrás, o meu irmão disse que ia me matar. Meu irmão disse que ia me matar. Meu irmão Esaú disse que ia me matar. Então, a palavra diz que ele enviou mensageiros adiante de si até Esaú, até onde Esaú morava. Então, ele, na verdade, ele ainda não confiava, não tinha essa confiança total em Deus, apesar de ter tido o encontro em Betel, apesar de ter visto as ovelhas serem cobertas, né, pelos malhados, pelos pintados, pelos listrados. E agora, apesar de ter visto anjos de Deus, Jacó ainda não estava 100% firme. Vamos falar a verdade, o termo correto. Ele ainda não estava convertido para valer. Tá certo? Ele ainda não estava convertido para valer. Então, ele começou a tratar e bolar, né, estratégias para um pretenso futuro encontro com o seu irmão, Esaú. Então, a palavra diz que Esaú morava na terra de Seir, território de Edom. Nós já aprendemos que Edom significa vermelho. E esse território, esse lugar de Esaú ganhou esse nome, né? E o povo ganhou o nome de Edomita, porque Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas vermelhas. Então, é por isso que tem esse nome de Edom, que significa vermelho em hebraico. Muito bem. E a palavra diz que Jacó deu esta ordem aos seus mensageiros, que ele mandou a Esaú.
Assim vocês falarão ao senhor Esaú. Então, ele já colocou ali uma espécie de uma hierarquia. Ele colocou ali um pronome de tratamento respeitoso, já para que os mensageiros dele já se portassem de forma adequada diante de Esaú, sempre ele temendo que pudesse acontecer à sua vida, tá bem? Então, vamos dar sequência. Então, ele disse, assim vocês falarão ao Senhor, a meu senhor Esaú. Então, ele já mostrou essa questão do respeito, né, do pronome de tratamento. O seu servo Jacó, ó, ele disse assim, você vai falar que eu sou servo dele. Eita, Jacó estava com medo, não era? Jacó estava com medo, viu? Jacó estava com medo. Mas ele aqui era o plano da cabeça dele, né? Achava que ia ser dessa forma. Então, nós não somos assim também, né? A gente começa a delirar, achar que vai ser assim, 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 faz todo um plano, mas no final a gente termina esquecendo que quem executa é Deus, que Deus é que está no comando mesmo e vai ser do jeito que Deus quiser. Quando você coloca nas mãos dele, ele cuida. Aleluia por isso. E a palavra diz, o seu servo Jacó manda dizer isto. Como estrangeiro, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora, durante esses 20 anos. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Ou seja, o homem estava rico. Jacó havia enriquecido durante esses 20 anos. E aí Jacó continua falando para seus mensageiros. Envio este comunicado a meu senhor. Veja que ele repete mais uma vez o pronome de tratamento e coloca-se como inferior a Esaú. Então ele diz, envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Ou seja, para que o encontro meu, Jacó, com o meu irmão Esaú seja tranquilo, seja calmo, seja de paz. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico pensando nas coisas que passavam pela cabeça de Jacó. Gente, Jacó, ele cresceu sendo chamado de enganador, né? Ele cresceu sendo chamado de manipulador, né? E ele se tornou uma pessoa... ele foi atingido psicologicamente por isso, tanto é que ele vivia na barra da saia da mãe, né? Sempre ali defendido pela mãe e tudo mais. Mas ele tem essa coisa da baixa autoestima, né? Você vê, mas você vai ver o que Deus vai fazer com ele, viu? Oh, glória a Deus! Deus muda, Deus tira, né? Esse desprezo próprio, Deus tira essas coisas, tá bem? Quando você passa a valorizar o que verdadeiramente tem valor, que é o nosso Deus, ele cuida de você de uma forma tremenda demais. E a palavra diz, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, ou seja, eles já tinham ido, já tinham se encontrado com Esaú e já estavam voltando. E na volta eles disseram o seguinte para Jacó, versículo 6. Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. De alguma forma, ele ficou sabendo, a palavra não diz como foi, mas ele ficou sabendo que Jacó estava voltando para casa. Eu imagino que, como eram muitas pessoas, como era um rebanho muito grande, né? Talvez algum viajante que estivesse fazendo a mesma viagem tenha visto, percebido, conhecia Jacó porque ele era um homem muito rico e fosse daquela região ali de Padã Arã e chegou antes lá e disse, olha, eu vi teu irmão e teu irmão está vindo. E a mesma notícia Jacó recebeu agora dos seus mensageiros, que Esaú estava vindo ao encontro deles. Muito bem. Então,
E eles acrescentaram mais um dado extremamente importante e preocupante para Jacó. Eles disseram: também ele está vindo para se encontrar com o Senhor e 400 homens estão com ele. Aí lascou, né? Acho que Jacó na hora pensou, disse assim, pronto. Não vai me matar, não. Vai me fazer virar pó, e é hoje mesmo. Né? Vai me esbagaçar. 400 homens contra mim. Aí eu fiquei aqui. Poxa, Jacó, ele poderia ter duas atitudes, né? Ou uma atitude de armar os seus servos, que ele tinha muitos servos, para enfrentar a Esaú, ou uma atitude pacífica e bolar uma estratégia para que o encontro fosse verdadeiramente pacífico. Então, aí nós percebemos que, diante de uma ameaça, nós sempre podemos tomar uma atitude de enfrentamento ou uma atitude pensada e, logicamente, em especial no nosso caso, confiante no Senhor, confiando no Senhor. Então, aqui a palavra segue dizendo que Jacó teve medo, no versículo 7. Então, Jacó teve medo. Teve medo e ficou angustiado. Olha, ele temeu e ficou angustiado. Gente, eu não estou querendo dizer que nós, que somos crentes, não podemos sentir angústia, não podemos sentir medo, mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra nos diz, nos garante que o espírito que nos foi dado é espírito não é espírito de temor, de medo. Não é espírito de medo. Nós só temos temor a Deus. E o nosso temor não é que seja medo. O nosso temor é mais como reverência, respeito. Né? E, obviamente, que nós temos um certo temor, porque a palavra diz que nós devemos temer aquele que é o único capaz de levar, né? De permitir que a nossa alma vá para o inferno, tá certo? Então, o nosso temor a Deus é algo mais amplo, porque ele é um temor que inclui esse respeito, essa reverência, né? E é um temor de amor. Temor porque ama muito. Amém? Glória a Deus por isso. E aqui, e com relação à angústia, né? A angústia ela pode acontecer quando nós temos duas situações. Uma, quando efetivamente nós estamos em uma situação em qual nós estamos correndo um grande perigo, né, verdadeiramente real, né? E outra, quando a gente imagina, né, fica imaginando que determinada coisa vai acontecer, você fica angustiado, não é? Mas não sabe nem se aquilo vai acontecer. Não foi o caso do que sentiu Jesus no Getsemane, porque Jesus ele sabia exatamente o que ia acontecer. E nós não sabemos, né? Na verdade, a gente acha que vai acontecer uma coisa, aí Deus trabalha, puf, vem outra, né? Então, a gente tem que ficar tranquilo e entender aqui. Mas Jacó, a palavra diz que ele teve medo e ele teve angústia. Teve os dois. E qual foi a estratégia de Jacó? Esse meu grupo é muito grande. Se Esaú vier nos matar, como eu estou achando que vem, por isso que eu estou com medo e estou angustiado, quando ele chegar, ele vai matar todo mundo, não vai sobrar ninguém. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou repartir esse meu povo. E aí, a palavra diz que
Jacó dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele. E também os rebanhos, os bois e os camelos. Porque ele pensou, se um escapar, esse que escapou vai ter como se alimentar. Então, eu também vou repartir o meu rebanho. Glória a Deus. Então, Jacó cheio de planos aqui, né? E a palavra segue dizendo, pois, pensou Jacó, se Saul vier e atacar um grupo, o outro escapará. E Jacó orou. Aleluia. Glória a Deus. Eita, que o homem está virando crente. Glória a Deus. Então, aqui nós vamos ver Jacó orando, gente. Glória a Deus por isso. E ele orou assim: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, tu me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela. E eu farei bem a você, estarei contigo. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tu tens usado para comigo. Mas ele reconhece que ele ainda, né? Ou seja, toda essa história aqui é porque ele não acreditava, ele não confiava suficiente em Deus. Porque se o próprio, gente, cada um aí, cada um de vocês, imagina se o próprio Deus diz para você uma determinada coisa. Olha, isso aqui vai acontecer. Então, deixa eu te dizer. Ele, se não disser, porque normalmente ele não diz quando vai acontecer, que é para ele. Ele não diz quando, ele diz que vai fazer. Então, nós não temos que duvidar, tá bem? Então ele disse, olha, volta que eu vou estar contigo. Tu vai estar comigo, Deus? Eu vou temer a quê? Então, quando Deus está conosco, nós não precisamos temer. Não temos que ter medo de nada, mas é nada mesmo, incluindo a morte. Ok? Não precisamos ter medo, meus amados. Então, aqui ele reconhece que ele nem merecia, de jeito nenhum, de forma alguma, toda a misericórdia e toda a fidelidade de Deus para com ele. Mas deixa eu completar isso. Nem ele merecia, nem eu mereço, nem você merece e nem ninguém merece. Deus, só um momentinho que eu vou pegar o meu carregador aqui. Eliana? Então, gente, essa dúvida, essa incredulidade na palavra de Deus é que faz com que você seja uma pessoa instável. Mas a palavra nos diz que nós não devemos duvidar para que nós possamos receber. Aleluia! Você entendeu? Você não pode duvidar. Não duvide de Deus, porque Deus, ele é fiel e ele é o Deus do impossível. Aquilo que você imagina não ser possível, o nosso Deus executa na maior tranquilidade. Oh, glória a Deus por isso. Então, ele continua orando e dizendo assim, pois com apenas meu cajado, eita, teve pão nem água não, foi só o cajado mesmo, tá aqui a palavra. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Eita, gente. Então ele veio só com cajado. Ele não tinha nada. Ele está dizendo, olha, eu vim sem nada. Sem nada. E ele segue orando e diz, já agora são 2 grupos.
Ou seja, é tanta gente que tem aqui, que eu posso formar 2 grupos. Aleluia, glória a Deus. E aí ele segue, orando a Deus. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Glória a Deus, aleluia. Vou só colocar aqui o carregador. Pronto, queridos, vamos lá. Então, nós vimos aqui que ele continua orando e ele diz, né, que ele faz lembrar a promessa, né? Se Deus, foi tu que me disseste, né, que me livraria, foi tu que me disseste que estava comigo. Então, ele vai colocando para dentro de si, dentro do seu coração, essas certezas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito importante que você fale as promessas de Deus para você, tá? Então, quando você diz, mas eu não tenho, ninguém falou nada, não tenho nenhuma promessa de Deus para você. A Bíblia toda é promessa de Deus para você. Então, é muito importante que você fale em voz alta, que você ore a palavra. É muito importante que você ore a palavra. Por quê? Porque quando você ora a palavra, você está ratificando, confirmando com Deus que você crê na promessa que ele fez para a sua vida. Se na palavra diz que nenhum justo mendigará o pão, então você pode ter certeza que fome você nunca vai passar. Porque é promessa de Deus para você. É promessa de Deus para você. Então, você pode seguir firme, orando a palavra, você pode seguir firme, ratificando a palavra. Então, o que está escrito ali é aquilo mesmo. Oh, glória a Deus por isso. Bom, seguindo aqui, ele disse, né? Eu atravessei esse Jordão e já agora estou com 2 grupos. No 11, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães dos meus filhos, juntamente com eles. Então, ele mostrou aí qual era o medo dele, né? E, às vezes, nós temos que convir que, muitas vezes, o nosso medo é esse. O nosso medo é verdadeiramente que alguém que nós amamos, né, seja atingido. Né? Isso acontece muito. E a gente fica com receio. Às vezes porque aquela pessoa não é do Senhor ainda, né? Ou está fora do caminho dos caminhos dele. Mas, se você orar, não deixe de orar. Se você orar, Deus tomará de conta até daquela pessoa. Tá bem? Por amor a você, querido. Porque Deus ama você. E a palavra segue dizendo, no 12, pois tu disseste que certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Né? Repetindo aí. Então, isso, Jacó, ele, tu me disseste, Senhor. Se tu me disseste, então, eu estou aqui para, né, orando a ti, dizer que eu creio. Eu creio que vai ser assim. Amém, glória a Deus. E aí, no 13, diz assim, depois de passar ali aquela noite, percebendo? Estava anoitecendo, aí ele dormiu.
passou ali aquela noite. Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão, Esaú. O que foi que ele separou como presente para Esaú? Jacó separou do que tinha consigo 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Eita! O homem era rico mesmo, você viu? Eu não contei não quantos, mas é muito aqui, ó. O primeiro, 200 cabras, 20 bodes, 220, 200 ovelhas, 440, com 20 carneiros. Aí vem mais 30 crias, 40, 20. Eita, gente! Esse era um rebanho para valer esse presente, não era não? Tu imagina aí. Tu imagina um lugar para tu colocar assim, aí quase 500 animais, ou mais de 500 animais, né? É muito, muito animal. Um animal, né, já ocupa um espação, né? Ô, Glória! O homem era rico mesmo, viu? Isso aí foi só um presentinho. E aí, ele entregou esse rebanho aos servos dele, cada rebanho à parte. Então, disse aos seus servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Então, primeiro rebanho e o segundo rebanho. Tá bem? Olha, ele é estrategista, Jacó. Preste atenção, você viu aí como é que é. Aí ele diz: ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar de quem você é, para onde você vai, de quem são esses animais que você vem trazendo, responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. A estratégia, o plano de Jacó. 19. Jacó ordenou também ao segundo servo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Então, ele separou ali em mais de 2 rebanhos, né? Porque teve, os outros também estavam com rebanhos. É assim que vocês devem falar com Esaú. Quando se encontrarem com ele, também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei, ou seja, amansarei, acalmarei com o presente que me antecede. Acalmar com um presente. Se nós formos para a nossa vida, para o nosso dia, eu acho que isso pode ser realidade, não é? Porque é bem interessante, a gente se sente muito bem quando a gente dá presentes. Na verdade, é até melhor do que receber. Eu sou assim, eu acredito que a maioria de nós seja assim também. A gente gosta, é muito prazeroso a gente presentear, não é? E aqui, Jacó imaginou que ele presenteando o seu irmão, apresentando esse rebanho como oferta, né? Como oferta não, como presente para o seu irmão, ele entendia que assim a ira de Esaú, que ele achava que Esaú tinha, tá certo? Achava, né? Isso aí foi há 20 anos atrás. Será que uma ira que você tem hoje, que você tinha 20 anos atrás, ela ainda existe no seu coração? Em nome de Jesus, não, né? Não é para ficar nem 5 minutos, viu? Nem 3 minutos. Imagine, né? Então, aqui ele diz assim: eu o aplacarei com um presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida.
talvez com os presentes ele me dê boa acolhida. Então veja como é que Jacó estava pensando. Jacó estava com medo, Jacó estava angustiado, Jacó estava morrendo de medo de morrer. Essa é a verdade. Tá bem? No versículo 21 diz: assim mandou os presentes à frente, ou seja, mandou na frente os presentes com os servos e os rebanhos todos separados. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Aleluia. Eu acho lindo, né? Porque aqui o trabalhar de Deus, e nós vamos... Essa passagem da Bíblia, ela tem um sentido muito especial para mim. Eu pretendo fazer um desenho ainda aqui dentro, para mostrar para vocês nos estudos bíblicos. E também pretendo fazer um desenho, uma gravura colorida e um quadro sobre essa passagem, porque essa passagem é uma passagem que mexe muito comigo. Então, eu já orei bastante hoje para que Deus me dê bastante discernimento e que eu consiga me controlar quando eu estiver lendo essa passagem, tá bem? Então, a palavra diz, a partir do versículo 22, esse, para mim, são os versículos mais maravilhosos da Bíblia, porque mostram como Deus nos transforma, como Deus muda, como Deus entende como nós somos, como Ele é maravilhoso conosco. Versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas servas e seus 11 filhos e transpôs a Val do Jaboque. Então, Jane, o que é Val do Jaboque, em nome de Jesus Cristo? Val, meus amados, é a parte do rio que é menos funda. É aquela parte que tem uma terrinha, é aquela parte que dá para você andar, passar andando. Mesmo que a água tenha ali, mas dá para você andar, tá certo? Então, a Val é a parte mais... É a parte que dá para passar a pé, tá bem? Então, ela é aquela parte que tem mais areia, dá para você passar, certo? E Jaboque era um ribeiro, como é que a gente chama? Afluente do Rio Jordão, tá bem? Jaboque. Então, esse era o rio. Então, Val do Jaboque. Então, Jaboque é o rio e a passagem onde é mais alto que dá para você ir andando. Então, ele atravessou, transpôs a Val do Jaboque com os seus filhos e com suas esposas, também, e suas servas. E a palavra diz, no 23, reuniu todos. Imaginem aí Jacó juntando toda a sua família. Ele já passou para o outro lado do rio. E ali, ele reuniu a todos. E fez com que todos passassem o ribeiro. Então, todos ali atravessaram, ficaram do outro lado. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Aleluia! Ele passou todo mundo. Vai todo mundo. Ama atravessar o rio. Eram muitas centenas de metros. Mas ele levou o pessoal. Fez todo mundo ir. Só que teve um detalhe. Ele não ficou lá com eles. Ele voltou. E a palavra diz que ele ficou sozinho. Sozinho. Ele ficou sozinho. Vocês imaginem, gente, essa época aí não tinha luz de cidade, não tinha, era só... Se tivesse lua nova, então era muito escuro, muito escuro.
e tinha só as estrelas, só o brilho das estrelas. Vocês imaginem, você ao lado de um rio, sozinho, a sua família, você já passou. Você já colocou para o outro lado. Está muito longe que você está sozinho. É assim que se encontrava Jacó. Jacó, ele estava com seu coração pesado. Ele estava temeroso. Ele estava angustiado. Ele queria ficar só. Ele queria ficar só. Muitas vezes, nós fazemos assim também. Nós nos isolamos para ver se a gente consegue pensar melhor, se a gente consegue entender o que está acontecendo, se a gente consegue avaliar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Às vezes é bom a gente ficar só. E foi essa opção que Jacó, né, fez. Ele decidiu ficar só. E a palavra segue. Muito tremenda essa palavra. E a palavra segue dizendo que um homem lutava com ele até o romper do dia. Foi a noite toda. Uma luta. Uma luta. Era uma briga. Era algo espiritual, gente. Meus amados, nós brigamos o tempo todo. A nossa mente com o nosso espírito. Você quer fazer alguma coisa, mas você sabe que o certo é fazer diferente. E você fica naquilo. Você fica lutando contra você. Você promete a você mesmo que você vai mudar naquele aspecto que você sabe. Você sabe que não agrada a Deus e que não agrada a você também, muitas vezes. Então, eu queria tanto ficar com a minha boca mais fechada. Eu queria tanto falar só com prudência. Falar só na hora certa. Aleluia. A palavra diz que como maçãs de ouro em salva de prata, ou seja, em bandeja de prata, assim é a palavra dita na hora certa, no seu momento certo. Quem dá um glória a Deus? Quem dá um glória a Deus aí por isso? A palavra dita no momento certo. Imagina como é lindo maçãs de ouro colocadas em uma linda salva, em uma linda bandeja de prata. Veja a comparação que a palavra faz dessa belezura, dessa coisa linda aos olhos, que são maçãs de ouro em uma bandeja de prata relucente, brilhosa. Assim é a palavra dita no momento certo. Aleluia! Glória a Deus. Só um momentinho. Só um momentinho. Gabriel? Pronto, gente. Tribulação, mas vai dar certo porque a palavra é gloriosa, é por isso. Mas eu não, na verdade, eu não fico surpresa. Porque é assim, entendeu? A palavra, ela vai ter um impacto muito grande em você. A palavra, ela vai fazer um efeito estupendo em você.
E aí, de alguma forma, o inimigo sempre quer atrapalhar. Ele sempre quer atrapalhar, mas não vai atrapalhar. Nós declaramos que ao teu redor, aí, muito longe de ti, bota uma distância bem grande, não vai ter um sequer demônio para atrapalhar você receber essa palavra. Você vai receber em nome de Jesus Cristo. Recebe aí, que é bênção muito. Receba. Então, queridos, ali Jacó ficou sozinho. E ali a palavra diz que ele começou a lutar. Um homem lutava com ele. Aleluia. Esse homem era um anjo do Senhor. Era um anjo do Senhor. Esse homem ele estava ali naquele momento, naquela luta, porque nós somos assim, nós vivemos nessa luta com a gente mesmo, com o que Deus tem colocado para as nossas vidas, com o que Deus tem mostrado que é bênção, que é prosperidade, que é vitória na nossa vida. E o inimigo, ele sempre quer te desanimar, roubar a tua tristeza, a tua alegria, quer te deixar triste. Ele quer fazer com que a sua mente, o seu desejo, a sua carne vença. E nós estamos ainda, né, aqui nessa terra. Então, nós estamos suscetíveis a essas lutas internas. Não fique triste por você ter lutas internas. Essa luta interna. E quando você prevalece no sentido de que você quer, qual é a sua vontade? A sua vontade como cristão é que Deus, ele faça a vontade dele em você. Como cristão. Mas você, como pessoa, você quer que a sua vontade seja feita. Então, Jacó viveu isso durante a vida dele toda. Ele aqui estava com 91 anos. Ficou admirado? Pois não é? Naquela época que eu comecei a fazer as contas aqui e tal, estudar, ele tinha 71 anos quando ele enganou o pai dele. Enganou, assim, entre aspas, né? Eu acho assim, não sei se exatamente Isaac foi enganado, não, porque não ia por causa do cheiro de uma roupa, ele sabia que a voz era de Jacó. Eu acho que ele já sabia, porque Deus já havia avisado que a bênção ia ser mesmo de Jacó, né? E que Esaú dava para se virar sem a bênção, mas Jacó precisava da bênção, gente. Jacó precisava da bênção. E ali ele precisava disso para poder ele avançar, para poder ele seguir. E aqui ele continua lutando. São as lutas internas. As lutas da nossa vontade contra a vontade de Deus. Mas ele queria que vencesse a sua vontade de seguir a Deus, de crer em Deus, de ser obediente a Deus. Isso é que Jacó queria, porque senão ele tinha passado junto com a sua família, já estava do outro lado do Jaboque, mas ali não. Ele disse, eu não vou ficar à noite. Eu aqui vou pensar, eu vou meditar. E ali, quando ele começou a meditar, começou aquela luta tremenda. E a palavra diz que ele lutou a noite toda. Então, nós, por muitas vezes, vamos precisar lutar também. Lutar durante a noite. Lutar, pedindo para que Deus prevaleça na nossa vontade. Ou seja, que a nossa vontade de servir a Deus, de obedecer a Deus, prevaleça. Aleluia. E aqui ele continua dizendo, vendo que este não podia com Jacó. Aqui vamos entender isso aqui. É claro que o nosso Deus, ele pode qualquer coisa.
A palavra diz aqui é que este homem que simbolizava aquele que estava tentando, né, ali equilibrar aquela situação, de forma que Jacó ele fosse ferido em seu coração de uma forma tão profunda que ele mudasse, que ele se transformasse. Então, meu amado, minha irmã, antes da gente seguir, que vai vir a parte mais tremenda, nós não conseguimos mudar, não conseguimos ser transformados com ninguém alisando a nossa cabeça ou quando a gente arranjando desculpas para não assumir as nossas falhas, os nossos erros. Não assumir que nós precisamos mudar em determinadas coisas. Eu ainda quero mudar muito em várias coisas. Às vezes eu me entristeço porque eu me vejo fazendo exatamente aquilo que eu estou lutando para não fazer mais. Mas eu faço novamente. Quanto mais eu tento, né? Quando eu não quero errar e bufo, eu erro. Então, isso é do ser humano, é nosso. Eu quero dizer para você que isso acontece. Eu quero dizer para você que você não se entristeça com isso. Às vezes eu quero me entristecer, mas eu me lembro da promessa de Deus que eu seria testemunha dele, que eu seria espelho de Cristo. Então eu sei que um dia Deus vai me mudar. Aleluia, eu creio nisso. Eu creio. Eu creio que um dia eu não vou mais me entristecer. Nós sabemos que nós somos falíveis e sempre a gente comete erros e tudo. Mas tem certas coisas que você tem orado a Deus para você mudar, para você ser diferente. Talvez você já esteja cansado de ser como você tem se apresentado a si mesma e às outras pessoas. E você quer mudar nisso. Aleluia. Mas essa luta pode ser vencida. Aleluia. Quando Deus vê o quebrantamento do seu coração, quando ele vê a sua credulidade, aleluia, quando ele percebe a sua fé, a sua persistência, a sua luta por aquilo que você realmente quer e sabe que aquilo é necessário para que Deus faça grandes coisas na sua vida. Aleluia. Jacó, que ele sabia que ele seria pai de grandes nações. Ele sabia da promessa de Deus na vida dele, mas ele ainda tinha muitas coisas que ele sabia que não agradavam a Deus. Ainda coisas da infância que ele trazia, mesmo que tenha sido porque ele passou a vida toda sendo chamado de enganador, mesmo tendo sofrido muito na questão da baixa autoestima, mesmo sendo uma pessoa que necessitava sempre da mãe ali apoiando, um homem de 71 anos, ainda necessitando do apoio da mãe. Então, queridos, Jacó via o tempo avançar e ele não conseguia mudar naquelas coisas. Então, esse foi um marco na vida de Jacó. E a palavra segue dizendo que, ao perceber essa luta, essa força, aleluia, glória a Deus, ao perceber essa credulidade, essa fé, essa persistência em se tornar uma pessoa diferente, aleluia, a palavra de Deus diz que o anjo tocou-lhe na
articulação da coxa, ali no quadril. Ele tocou-lhe, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Aleluia. Deus tem que tirar algumas coisas do lugar. Você entende? Que ele precisa fazer isso com você. Ele precisa tocar de forma que desloque, de forma que você sinta para valer que ele tocou em você. Aleluia. Deus precisa tirar algumas coisas do lugar para que você vença, para que você seja vitorioso, para que você consiga mudar. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra segue dizendo: então, o anjo disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Já estava amanhecendo, gente. Eu imagino essa luta durante a noite toda, esse sofrimento durante a noite toda. E de manhã bem cedo ele disse, olha, está rompendo o dia. O anjo disse, eu vou embora. E aí, Jacó, ele fala alto e ele diz, não o deixarei ir, aleluia, se você não me abençoar. Aleluia, glória a Deus. Gente, muito tremendo, muito tremendo. Tu não sai daqui sem tu me abençoar. Eu preciso, Deus, da tua bênção. Nós precisamos da bênção de Deus, meus amados, para as coisas darem certo. Nós precisamos da bênção de Deus. Ele diz, o homem pergunta, e aí ele disse para Jacó, como você se chama? O anjo perguntou para Jacó, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Ele respondeu, o enganador. Ele respondeu, o manipulador. Ele respondeu, aquele que sempre quer dar um jeitinho nas coisas. E o anjo diz, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Oh, glória a Deus, Israel, porque você lutou com Deus, nesse sentido de querer que prevalecesse dentro de si, aleluia, a vontade de Deus. Deus disse, você venceu, aleluia, e com os homens também lutou, aleluia, e prevaleceu. Glória a Deus por isso, aleluia, aleluia. Não era mais Jacó, agora é Israel. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Meu Deus, que maravilha, que coisa tremenda é que o Senhor pode fazer com cada um de nós, nos transformar de algo que não era bom para algo tremendo e maravilhoso. Aleluia. E no final eu vou para vocês. Deixa aí. Vocês ficarem com a minha. E a palavra segue dizendo, Jacó, diga-me como você se converteu, rapaz. E aí o anjo responde, por que perguntas pelo mim? Eu não lembro exatamente onde é, mas é Ezequiel, que também o anjo pergunta, depois tu me confirma, Renatinho, se é Ezequiel, o anjo pergunta o profeta, então o profeta pergunta o nome do anjo.
E ele responde assim: por que pergunta pelo meu nome? Da mesma forma. As Juízes, verdade, verdade. Por que perguntas pelo meu nome? E só checa aí, Michele. E ele responde assim: por que pergunta se o meu nome é maravilhoso? Juízes 13:18. Juízes Pronto, e é 13:18. essa mesmo, né, Michele? Pronto, Juízes 13:18. E fala exatamente assim: por que perguntas pelo meu nome se o meu nome é maravilhoso? Ei, tu não precisa perguntar o nome de Deus, não. Oh, glória a Deus. Tu não precisa perguntar, não, amado. Tu não precisa perguntar, não. Maravilhoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E aí, a palavra diz que o abençoou ali. Glória a Deus, Jacó recebeu sua bênção. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel. Aleluia, Peniel. Pois disse, olha o sentido, o significado. Vi Deus face a face e minha vida foi salva. Ele teve um encontro. Gente, o encontro com Deus, ele, assim, o nosso corpo, ele não resiste, certo? Porque a glória de Deus é muito grande. Então, tanto é que nós, quando nós efetivamente somos tomados pelo Espírito Santo, a gente chora, a gente só falta cair no chão, né? Às vezes a gente desfalece mesmo, porque a glória de Deus ela é muito grande, entendeu? Aí você imagina um encontro desse como foi tremendo. Então aqui ele deu glória a Deus, né? E disse: olha, eu vi Deus face a face e eu não morri. Eu estou aqui vivo. Oh, glória a Deus! E agora esse é o versículo que eu vou desenhar, vou fazer a gravura colorida e vou também fazer um quadro, não sei, mas vai dar certo. Não sei se vai dar certo eu mostrar ainda estudando Gênesis, tá certo? Mas eu prometo que o desenho e a gravura, sim, porque é mais rápido de eu fazer. Então, esse versículo 31 é que eu quero que vocês guardem no seu coração, como eu guardei no meu coração. E é sempre difícil até ler esse versículo, porque toda vez que eu leio, eu começo a chorar. Toda vez, não vai ser diferente agora, toda vida foi assim, eu sabia que ia ser assim. Não tem jeito. Versículo, Gênesis capítulo 32, versículo 31. Nasceu-lhe o sol. Aleluia. A gente só tinha ouvido falar aqui de noite, desceu, caiu a noite. Aqui não, aqui nasce o sol. Aleluia. Nasceu o sol quando ele atravessava Peniel, quando ele atravessava a Val do Jaboque e mancava por causa da coxa. Meus amados, Deus, ele muitas vezes, ele nos toca, ele desloca, ele machuca para que você seja transformado, para que você melhore, para que você seja um filho melhor, para que você seja um pai melhor, para que você seja um irmão melhor. Ele faz assim. Então, eu queria dizer para vocês que Deus, ele tem um amor tão grande por nós, tão grande por cada um de nós, que, meus amados, basta que nós confiemos nele. É a única coisa que ele quer. É que nós confiemos nele. Não se preocupe, não tente. Deus não precisa de ajuda, você entende? Ele não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda somos nós, que somos frágeis. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode, se você deixar, se você permitir, ele pode transformar completamente você. Completamente. Tá certo? Nós temos as nossas falhas, nós temos dificuldade em melhorar como pessoas. Mas se você deixar, se você confiar em Deus e permitir,
que ele toque no seu quadril, que ele desloque a sua coxa. Você vai atravessar essa válvula. Aleluia. Você vai atravessar mancando, mas você vai. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou terminar o último versículo. Diz assim: por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então, meus amados, eu agradeço a oportunidade. Eu espero que Deus tenha falado com vocês, como falou comigo, mais uma vez. Tá bem? Então, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que palavra abençoada. Nós temos aí Jacó, né? Progredindo espiritualmente. Não mais Jacó agora, mas Israel. Ele deixou de ser aquele enganador, deixou de ser aquele que suplantador para ser agora um campeão com Deus, né? Aquele que luta com Deus, né? Glória a Deus. E eu creio ali que, Jane, que o anjo, ele, de certa forma, não, quando Jacó perguntou, questionou o nome, né, do anjo, o anjo não respondeu, até para evitar uma questão de idolatria, né? Evitar que Jacó idolatrasse o anjo, né? Ele sabia que era algo de Deus e que iria continuar assim, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, que bênção, né? Bom, e aqui nasce Israel, né? A nação de Israel viria aí da descendência de Jacó, né? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para o Eliano, você pode orar por nós, para a gente finalizar esse momento. Amanhã estaremos de volta, né, estudando o livro de Marcos. Se o Eliano puder orar por nós, a gente já finaliza. Não sei se ele está me escutando. Eliano, não. Então vamos orar, né? O Eliano não está escutando. Então, que Deus abençoe a todos, né? Que amanhã possamos estar aqui nesse mesmo horário. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, por mais essa palavra abençoada que Tu nos concedeste, que nosso coração fica alegre, nosso coração fica feliz, fica exultante diante das verdades que estão contidas nas Santas Escrituras, Pai. Vemos aí o nascimento, Pai, da nação de Israel, Jacó ali que lutou com Deus, que segurou ali a sua bênção, né? Quis ser abençoado ali por ti e que tu deu um novo rumo à vida dele com fé agora, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, meditar nessa palavra, possamos guardar ela no nosso coração. Eu te peço, Pai, um fim de semana abençoado, Pai, amanhã sábado, que nós possamos dedicar um momento ali de oração, de meditação na Tua palavra. Eu te peço para abençoar cada família que está aqui representada. Tu possas, Pai, em nome de Jesus, visitar cada um, Pai. Tu sabe quais são as lutas, Tu sabe quais são as causas, Tu sabe, Pai, todas as tribulações pelas quais passamos em todas as áreas, Pai, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área de saúde. Tu sabes tudo, Pai. Tudo está patente ao Teu querer, tudo está patente aos Teus olhos, Pai. Que Tu possa nos dar força, Pai, que Tu possa nos dar energia, que Tu possa, Pai, em nome de Jesus, fazer com que nós saiamos vencedores, Pai. Porque nessas batalhas nós não batalhamos sozinhos, mas o Senhor peleja conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que, se você está escutando essa oração, se você escutou essa palavra, que você possa confiar no Senhor, colocando toda a sua confiança no Senhor que fez os céus e a terra, Pai. Abençoe em nome de Jesus, eu te peço, na área da saúde, Pai, se há alguém enfermo entre nós, que Tu possas curar, que Tu possas trazer o refrigério dos altos céus, que Tu possa, Pai, em nome de Jesus, trazer, Pai, a cura milagrosa, Pai, porque nós confiamos no Deus poderoso, o poderoso Jeová Rafa, o Deus que sara. Nós confiamos no poderoso Jeová Jiré, o Deus que tudo pode, o Deus que é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila. Eu te peço pelo nosso governo, pelo nosso país, Pai. Os tempos são maus, mas que Tu possa abençoar toda a nossa nação, Tu possa abençoar todos os três poderes. Abençoa, Pai, nosso presidente Jair Bolsonaro, abençoa todo aquele que se levantar contra ele, Pai. Repreende, Pai, retira do poder qualquer corrupção que ainda exista, retira do poder todo aquele que usa da máquina pública para o benefício próprio, Pai. Que hajam homens e mulheres ali comprometidos com a nação e homens e mulheres tementes ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, para abençoar todos aqueles que estão voltando aos seus trabalhos, Pai. Protege, guarda, livra desse vírus que está aí no mundo, Pai. Eu te peço para repreender a área de ação desse vírus, que ele suma, Pai, do planeta Terra, Pai. Que possamos continuar nossas tarefas, continuar nosso trabalho, continuar a nossa vida, Pai. E de fé em fé, crescendo mais e mais, nos santificando, nos purificando e
aguardando a tua gloriosa vinda, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e pela fé, Senhor, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Renato, eu não prestei atenção. Você disse que significava Israel? Não, né? Israel significa aquele que luta. Aquele que luta com Deus. Isso, com Deus. Aquele que luta com Deus. Aquele que luta. Você, meu irmão, minha irmã, vocês são lutadores. Ô, glória, guerreiros. Quem crê? Ô, Amém. Glória a Deus. Somos os guerreiros de Deus. Somos os guerreiros de Deus. Os grandes lutadores. Aleluia! Glória a Deus por isso. Renato, Israel glória significa aquele que luta. Aquele que luta com Deus. Glória. Oi, Eliane. Aleluia. Não deu para escutar. Na hora que tu falou, foi na hora que a Janaína chegou, aí os cachorros estavam fazendo barulho aqui, aí eu não escutei. Não. Amanhã, Sem problema, sem problema. amanhã eu volto, tá bom? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos aí. Tá, A meus paz do Senhor a queridos. todos. Que amanhã possamos Amém, estar aqui no Senhor. mesmo horário. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe Se cada um de Jesus vocês. não